Vamos dar agora início à tal Tech Behind Trends, da ideia à plateia, dado pelo Paulo Lopes, da Retail Consult. Bom dia a todos. O meu nome é Paulo Lopes, trabalho na Retail Consult. Estive aí desse lado durante muito tempo. Saí da universidade há cerca de... Foi em 2011. Não gosto de pensar em datas. Por isso tinha as mesmas preocupações que vocês têm hoje. Por isso eu hoje estou aqui a contribuir talvez para algumas dúvidas e abrir alguns horizontes. Hoje vou falar aqui do conceito de fast fashion. Okay? O que é isto do fast fashion? Como é que funciona? Quais são as principais dores dos retalhistas desta área especializada do mundo do retalho? E como é que nós, da tecnologia, conseguimos ajudar a otimizar aquilo que é o processo deles e onde eles sofrem mais para conseguir dar ao consumidor o produto final. Ok? Pronto. Antes de mais, apresentar aqui e falar um bocadinho da Retail, só aqui uma introduçãozinha, não sei se vocês estiveram todos ontem aqui no Pintes. Pronto. A Retail Consult é uma empresa especializada na área de retalho, okay? Apesar do que o que eu vou falar hoje é uma área muito específica dentro do mundo do retalho. O retalho é uma área muito mais vasta. E o que nós fazemos basicamente é implementar soluções de software em grandes e médios retalhistas. Tipicamente são os nossos clientes-alvo nos nossos projetos. Okay? Sempre com a missão, que é o que também vamos acabar por ver hoje, de que os nossos clientes tenham sempre a melhor experiência e tenham o melhor processo, as melhores soluções e o melhor user experience, a aceitação das soluções que nós propomos. Okay? Então, para começar, fast fashion. O que é isto do fast fashion? Quando a primeira vez que eu ouvi falar nisto, o que é que eu me lembrei? Fast food. Okay? Então, o que é que nós podemos dizer entre o fast food e fast fashion? Está ali uma palavra que é comum às duas, não é? Então, o que é que este pormenor da palavra traz a estes conceitos? Podem dizer, se alguém quiser, estão à vontade. Rápido. Vamos lá. Pus aqui 3 pontinhos. Ou seja, queres comprar, dizes o que é que precisas, pagas, vais ao lado, pagas, vais-te embora. Certo? Ou seja, o que tu queres está pronto para levares. Barato. Tipicamente, eles diferenciam-se por ter uma oferta de baixo custo. Em grande quantidade, porque têm um público-alvo específico que sabem que têm sempre. Não vale a pena. A emoção é só para o fim. Sabem que têm um público-alvo muito específico, então baixam um preço, estratégia de marketing, têm mais pessoas. E têm sempre a preocupação de não perderem a clientela. Então, eles estão sempre atentos ao que é que os clientes ou os consumidores estão à procura. Se vocês pensarem bem, se nos lembrarmos aqui, por exemplo, eu estou a olhar para os hambúrgueres no McDonald's, em que país é que vocês têm a bifana? Não é? É os tugas. Então, há a preocupação de eles perceberem onde é que estão a operar e qual é o gosto do consumidor. Okay? E se nós fizermos então aqui a transição do food para o fashion, vai acabar por ser exatamente os mesmos pilares que sustentam este tipo de negócio. Ou seja, se pensarmos no fashion, eles têm que estar sempre atentos às tendências. Não são as que estão hoje em dia, mas tentar perceber as que vêm aí. Porquê? Porque, tal como no fast food, vocês têm imensas opções, também no fast fashion existem. A concorrência é esmagadora. Okay? Então, eles têm que estar sempre um passo à frente da competição. Têm que estar sempre atentos também ao que é que o consumidor quer, porque
Se vocês pensarem no fashion, não é? Quando vocês vão comprar uma roupa, se eles querem lançar uma coleção que ninguém está para aí virado, o que é que vão fazer àquilo? Então eles têm que estar sempre atentos a que o produto que vão pôr na loja esteja de acordo com aquilo que estão a ser as trends ou as demandas do consumidor. Preços mais baixos. Não é? Tipicamente são produtos que vocês conseguem obter para um preço mais reduzido do que comparando com marcas que não são um conceito de fast fashion. Não é? Vocês que querem uma mala e ir à Zara comprar é diferente de irem a uma Gucci. Não é? São coisas completamente diferentes. E para poderem ter este tipo de oferta, eles precisam de um processo rápido de fabrico de produtos, de idealização de produtos, precisam de um ciclo de vida de produto rápido. Desde que penso como é que ele vai ser, até ele estar disponível na prateleira para vocês entrarem e perceberem o que é que querem comprar. Okay? Pronto, temos aqui algumas marcas que vocês conhecem bem. E porquê é que este tipo de negócio, que é uma área especializada no retalho, porquê é que é super atrativo para os retalhistas? Porque é que há muita concorrência, porque é que há retalhistas a competirem uns com os outros cada vez mais? Vamos olhar um bocadinho para números. Estes números estão aqui, estão medidos em 1.000 milhões. Eu acho que não estou aqui a confundir ali os billions, ao fazer aqui a tradução. E temos aqui factos até 2023 e depois uma previsão de crescimento até 2024 com base no histórico. Okay? E se vocês... Basta olhar, por exemplo, para o primeiro de 2021, que foi há 3 anos atrás, e a previsão de 2027, e ele está a duplicar, quase. Por isso, é um negócio apetecível, é uma área apetecível. Porque os consumidores estão atentos ao consumo e as pessoas demandam esse consumo. Okay? E o que é que isto implica para os retalhistas? Para quem gera um negócio. Para conseguir fazer isto, o que é que eles têm que estar sempre atentos? Primeiro, têm que ter várias equipas, porque isto tem que estar em constante planeamento. Para vocês terem uma percepção, nós estamos praticamente, estamos a entrar na primavera de 2024, os retalhistas estão a preparar a coleção de inverno. A coleção de primavera ainda não estão nas lojas, eles já despacharam. Isto agora é chegar à prateleira e já estamos a pensar mais à frente. Por isso é algo que eles antecipam com bastante antecedência. Então isso implica constante planeamento. E esse planeamento implica que eles têm que estar atentos àquilo que vão ser as tendências. Não é o que há hoje. Para onde é que isto caminha? Hoje em dia há vários facilitadores, porque quer queiramos, quer não, as redes sociais vêm a ajudar a traçar aquilo que vai ser as tendências. Okay? Se eu estiver a olhar só para algumas pessoas, isto é para eu não me perder. Têm que ter um diferenciador. Ok, estamos todos no mundo do fast fashion, queremos todos o mesmo, mas como é que eu me diferencio do meu competidor? Vamos pôr o mesmo produto, o mesmo modelo, a mesma calça, o mesmo casaco, os mesmos acessórios. Como é que eu me diferencio? E é aqui que as marcas começam a ganhar a fidelização de alguns clientes. Por exemplo, um senhor idoso reformado de 60 anos não vai a uma Pull&Bear comprar umas calças de ganga. Até pode ir, mas não é o típico cliente. Certo? Nem um skater vai a uma máxima de comprar um fato. Também pode ir, mas não é... Mas são exceções. Por isso as marcas acabam por criar ofertas para nichos específicos de clientes, que são os clientes-alvo. Okay? Cadeia de abastecimento. A gestão da cadeia de abastecimento é sempre uma dor de cabeça. Porquê? Porque, como vocês devem imaginar, existem várias fases e há fases mais críticas que vamos abordar aqui à frente, vou aproveitar para falar delas, mas uma boa gestão de cadeia de abastecimento é super importante. Porquê? Primeiro, ao contrário de fast food, vocês vão lá e os hambúrgueres são feitos ali atrás na cozinha,
Pá, a camisola que vocês vão comprar aqui ao Braga Park, pá, foi feito em Taiwan, foi feito na China. Então há toda uma logística para garantir que nas datas certas, nos timings certos, está no local certo para chegar à prateleira na data que tem que entrar. Porque uma coisa que eu vou falar aqui à frente que é a importância das datas, das milestones. Porquê? Há uma data que é impossível de mover, é quando a coleção começa. Então se todo o processo de preparação de uma coleção não vai bater com a data, está o calo entornado. Mas já vamos daí. E qual é que acham que é a outra preocupação quando estamos a falar de fast fashion, de ter produtos de forma rápida para os clientes na loja? Se calhar deixei o mais fácil para o final. Qual é uma das maiores preocupações que existe hoje em dia? E não é só específico do fast fashion, a todos os retalhistas. Seja a grocery, os grossistas, como os supermercados, qual é o principal problema deles? Eles têm que planear de forma a balancear o que vão produzir com o que vão vender. Porquê? Porque eles, quando planeiam uma coleção, a primeira coisa que eles fazem é definir o que é que vamos vender e quanto é que qual é o nosso orçamento para produzir o que vamos vender. Se tem stock a mais, significa que vão perder revenue, significa que vão perder receita que estava planeada. Porquê? Porque não vão conseguir vender em tempo útil, vão entrar em liquidações, vão ter que baixar o preço, já vai a mais barato do que eles estavam a projetar. Se for abaixo do stock, se for abaixo do que deveriam ter, significa que houve muita procura, as pessoas chegaram à loja, não tinham e foram à concorrência. Então, balancear falta de stock com overstock é uma área muito importante de planeamento quando estamos a preparar uma nova coleção. Ok? Falando aqui agora, em específico, do ciclo de vida de um produto fashion, quando falamos de produtos fashion, estou a generalizar. Pode ser umas calças, pode ser uns ténis, pode ser... desculpem lá, é sapatilhas, eu sou do norte. É casacos, acessórios. Por isso, quando digo produto, estou a falar de todos estes artigos como um todo. Okay? Por isso, que tipo de atividades ou planeamentos ou atividades existem? O que é que está por detrás do que é necessário ser feito para vocês poderem ir à loja e conseguirem comprar? Porque nós, do ponto de vista do consumidor, o que é que fazemos? Vamos à loja, os produtos estão lá. Olhamos para o preço, não gostamos, deixamos estar. Rezamos para ninguém vir ter connosco, porque não queremos falar com ninguém. Não é? Eu sou assim, não gosto. E só que por trás há toda uma logística e há várias equipas a trabalharem para isso ser possível. Então, a primeira fase é sempre a concepção do produto. Okay? Como é que vai ser? Qual vai ser as variações do produto? Pá, esta t-shirt aqui vai ser espetacular. Pá, ok, mas que tamanhos vamos ter? Que cores, que variações de cores é que vamos disponibilizar? Como é que vai ser? Ou seja, há uma fase em que tudo isto é pensado, tudo isto é idealizado, tudo isto é concebido. E existem aqui nesta fase, tipicamente, okay, duas equipas diferentes. Uma equipa de designers e uma equipa de product developers. As designers, acho que pelo nome toda a gente consegue associar o que é que fazem. As product developers tipicamente são as pessoas que, com base no que as designers pensam, idealizam, tentam fazer protótipos do produto. É assim que estás a pensar, não é assim? O que leva à segunda parte, ou ao segundo passo de um processo do ciclo de vida do produto. A negociação. O que é isto da negociação? Quando eles já sabem exatamente o produto que querem, agora temos que encontrar quem o fabrique. Não é? E como é que vamos encontrar quem o fabrique? Existem também nos retalhistas equipas especializadas nessa área, que tipicamente são as chamadas de especialistas de procurement, em que entram em contacto com vários fornecedores. Dentro deste processo de negociação, eles
Se vocês pensarem no processo de negociação, vocês se calhar automaticamente pensam em custo, não é? Pá, faz mais barato que este, não fazes. Mas há outras variáveis. Porque tipicamente o que é que existe? É passada a informação ao fornecedor, ele diz quanto é que custa produzir aquele tipo de artigo para as quantidades que são necessárias produzir, mas há um processo importante que é como é que tu vais produzir. Porque entra aqui não só os fornecedores, mas também a equipa de qualidade. Porque em todo este processo de negociação, o fornecedor tipicamente envia amostras de como seria o produto que ele iria produzir. E esta equipa de qualidade vai garantir se ele está apto ou não para produzir segundo os estándares de qualidade que eles querem pôr nas lojas. E quando falo em estándares de qualidade, aqui existem imensas coisas que são testadas, que são validadas. Se o tecido ao toque é o que eles querem ou não, se é mais sedoso, se é mais áspero, se teste de abrasividade, porque ninguém quer comprar uns sapatos, andar 100 metros que a sola ficar atrás, testes toxicológicos, porque ninguém quer comprar uns brincos e ganhar uma alergia, certo? Por isso, há aqui toda uma panóplia de testes e de validações dentro da negociação. Ok? E, obviamente, aqui temos os Product Developers para validar que os produtos estão a ser negociados de forma correta e temos aqui os fabricantes, obviamente, que estão nesta fase para dizer se têm capacidade de fornecer e ao custo que tipicamente os retalhistas precisam para atingirem certas receitas. Ok? Produção. Ora, isto é o passo óbvio, ou seja, já fechamos o negócio, vamos lá produzir. Só que mesmo na produção existem mais do que uma equipa. Estes senhores continuam aqui. Porquê? Porque uma coisa é que tu estás na negociação onde não estás a produzir nada e só mandas protótipos ou amostras, mesmo que seja uma amostra de um produto final. Outra coisa é, quando estás em produção, tipicamente o que os retalhistas fazem para garantir que o produto chega como eles querem à loja, para garantir que a imagem da marca não fica afetada com algum defeito de produto que os clientes possam encontrar. O que acontece é que, enquanto está em modelo de produção, de forma random, há produtos que vão saindo da linha para serem testados. Okay? Por isso, a parte de qualidade continua. E, obviamente, na produção temos os fabricantes a produzirem os produtos. Na cadeia de abastecimento, aqui é quando entra a parte em que os produtos têm que chegar da fábrica até às prateleiras. E pelo meio, o que é que vai acontecer? O produto vai ter que sair da fábrica, vai ter que ser transportado até um navio ou até um avião, porque tipicamente são os meios de transporte que se utiliza para mercadoria quando sai dos fabricantes. Também existem os comboios, por isso temos a logista e continuamos com a qualidade. Porquê? Porque queremos garantir que os produtos, mesmo depois de sair da loja, no momento em que entra no meu armazém, tem que estar tudo ok. Por isso, mesmo quando chega ao armazém, tipicamente eles garantem, se tiram amostras, random, não há ali propriamente uma definição de que produtos é que vão buscar dentro de cada caixa, escolhem aleatoriamente o que é que vão testar e tem que estar dentro dos parâmetros que tinham definido antes. Ou seja, eles garantem aqui, em 3 fases, completamente diferentes, que o produto que idealizaram, quando chega às mãos deles, está ok, para pôr na prateleira. Okay? E tipicamente aqui, na parte da disponibilidade em loja, é a equipa de logística que garante isto. Os repositores, as pessoas de loja, que garantem que está tudo direito para vocês poderem entrar e poderem desdobrar e deixar lá para eles voltarem a dobrar. É uma piada que saiu tão bem na minha cabeça. Não é? Pronto. Alguma pergunta sobre o último slide? Podemos interagir, estejam à vontade. Levantou o braço, não sei se quer falar. Faltou. Certo. Desculpa, pode voltar no slide anterior. Posso. Na parte do concept design e os designers, na parte da qualidade, na parte da produção de protótipos,
Não são os próprios que fazem esses protótipos, por exemplo? Os próprios quem? Os designers que fazem... Tipicamente não. Ok. Tipicamente tu tens equipas diferentes, pessoas diferentes a fazer para o mesmo objetivo tarefas que são complementares. Okay? As designers são responsáveis tipicamente por andar a ver o que é que se passa, irem às passarelas, tomarem notas do que é que são as tendências e depois o que é que acontece? Vais a uma loja de fast fashion e encontras produtos muito parecidos, com produtos bem mais caros, mas a um preço mais acessível. Por isso, as designers tipicamente o que fazem é validar tendências, validar o que é que vai ser, o que é que o consumidor vai querer, idealizar variações, como é que vamos pôr, como é que não vamos pôr, e depois as product developers o que fazem é em colaboração com as designers, porque têm de trabalhar muito juntas, daí a tua questão, eu percebo, para fazerem o protótipo. Ou seja, é um processo mais manual já com o produto em si, okay? Não idealizado. Obrigado. Ok? Microfone. E na parte de negotiation, o que o procurement specialist faz em relação... O que é que faz um procurement specialist? Sim. Basicamente, o procurement specialist, com base naquilo que vai ser o produto, e quando eu digo aquilo que vai ser o produto, é a primeira equipa tem que dar toda a informação a um procurement specialist, que é qual é o produto, quais são as características do produto, como é que querem que o produto seja, que tipo de tecidos é que ele tem que ter, que tipo de feixes tem que ter, tem de dar aquilo que eles chamam de ficha técnica do produto. E o que ele vai fazer com isso é avaliar que tipo de fabricantes lhe estão aptos para poderem fabricar aquele produto. Que fabricantes lhe dão as garantias que, pegando ou fechando o negócio, na fase de negociação, estão aptos para começarem o processo de produção e na data que eles precisem estar entregue. Okay? Uma pergunta. A qualidade que vocês veem depois da produção é a mesma que a qualidade do protótipo? Existem critérios diferentes. Quando estás a fazer quando estás a testar sobre um protótipo, tu testas certas características. Muitas vezes no mundo de fashion eles chamam de look and feel, que é basicamente olhas para o produto e vês se ao toque, à vista, é o que tu queres. Tens testes toxicológicos, que é para garantir que tu estás a receber aquilo que eu estava a comentar. Isto acontece muito, por exemplo, na bijuteria, quando vais comprar uns brincos que não ganhes alergia, por exemplo, ou seja, esteja tudo dentro dos padrões considerados normais. Há testes que se mantêm, por exemplo, os toxicológicos. Okay? Há testes que só vais fazer numa primeira fase sobre o protótipo para garantir que o que ele vai produzir está de acordo com o que tu queres, tipicamente o look and feel. Okay? Na parte de produção já começam a fazer testes de abrasividade, porque já é o produto final, testes de resistência, existem critérios diferenciados. Há critérios que são comuns, obviamente, faz todo o sentido em manter no teu ciclo de validação de qualidade do produto. Há outros que são específicos em cada fase, porque cada fase também está a abordar pontos específicos de produto. Okay? Quando da primeira etapa à frente, alguma das etapas da cadeia corre mal, por exemplo, o supply chain não existe material que originalmente se pensava existir à escala para vender e para produzir. O que é que acontece? A supply chain cai e começa de novo, volta atrás passos, existe algo... Como diria o filósofo, isso é um problema raro, mas que acontece bastante. Posso dar um exemplo. Aconteceu recentemente, num cliente, em que aconteceu isso. O que é que acontece? Os fornecedores, para conseguirem ficarem eles com a produção, dizem que conseguem tudo. Chega a data, afinal não tenho metade dos produtos.
Então o que é que acontece? Quando se chega à parte, ou às datas, ou às milestones que eu estava a falar, isso é um bom ponto porque eu também vou continuar mais à frente, o que é que eles tiveram que fazer neste caso específico? Mantiveram a supply chain, ou a cadeia de abastecimento, estavam planeada, não com, imagina, as 1000 unidades, só em termos de referência, mas com as 500, porque ele só conseguiu produzir metade, e, basicamente, as outras 500, em vez de virem de navio, vão ter que vir de avião, que é mais rápido. E desta forma conseguem mitigar a entrega do produto na loja, mas o que afetou o budget e aquilo que seria a margem inicial planeada, já foi. Porque uma coisa é tu vires de navio, está planeado, outra coisa é para poderes ter a tempo, tens de contratar, ofertar um avião. Já foste. Então, isso é um bom ponto, porque isso é um dos problemas que eles têm. Como garantir e gerir um bom supply chain. Okay? Está aí um... Olá, bom dia. Olhando para o life cycle, eu acho, ou a minha opinião é que os maiores pontos de falha podem ser a produção e a supply chain. Como é que vês isto a evoluir no futuro, com novas medidas políticas, ou produção nacional, essas coisas todas? Tenho isso mais à frente. Mas eu vou falar desses pontos. É só para não antecipar 2 slides. Senão depois já acabou a apresentação. Em relação, por exemplo, à qualidade, o que é que acontece, por exemplo, já na altura da supply chain, se houver problemas em relação à qualidade, não passar em alguns testes ou houver outro tipo de problemas nesse aspecto? A minha resposta aí é depende. Porque uma coisa é tu fazeres qualidade, vamos imaginar na parte de calçado. Tu consegues, obviamente tu podes encontrar problemas, mas quando chegas à parte do supply chain para estar disponível na loja, já passaste por um conjunto de testes, mesmo em produção, por isso não é expectável que as coisas cheguem totalmente para deitar fora, digamos assim. Não é? Por isso há a filtragem do produto, e tipicamente o produto que fica de fora depois é penalizado ao fornecedor. Okay? Existem depois questões mais graves e tipicamente isso depois é gerido à exceção, como por exemplo na parte de bijuteria. Okay? Na parte de bijuteria, tipicamente tenta-se antecipar-se a algum tipo de problema, principalmente com as questões de testes toxicológicos, mas se em determinada, por exemplo aqui quando chega ao armazém, quando vamos validar novamente, se houver um grande número, porque depois há estándares de medidas, ok? Que isto é definido a nível internacional por uma entidade que agora não estou a lembrar o nome. Mas basicamente, se tiveres um determinado número de amostras que entrem dentro ou que não cumpram com os parâmetros toxicológicos que são aceitáveis, então eles têm que parar. Okay? Não é que eles fiquem sem produto porque as lojas continuam com produtos de acessórios, por exemplo, ok? Mas a nova coleção já vai atrasar. E depois isso é tudo gerido com fornecedores, politicamente têm que ver o que é que vão fazer, porque já houve obviamente o investimento e o fornecedor não entregou porque senão tinha sido antecipado, não é? Por isso existem montes de coisas, montes de dores de cabeça que eles têm e esse tipo de cenários acontece mais do que nós podemos imaginar. Na parte de falha na produção, em que vimos, por exemplo, empresas que eles contratam alguém de um certo país que vai cuidar da parte da produção. Essa pessoa é responsável por contratar pessoas para produzirem produtos dessa empresa. Só que a pessoa que é responsável por isso faz com que essas outras pessoas estejam a trabalhar em condições de escravidão, não tenham um salário bom, não tenham direito a descanso e alimentação. Como é que a Retail Consult pode evitar ou ter um pouco mais de controle em relação a essa parte? Na parte de fast fashion. Entendo a questão, só que a retail trabalha com os retalhistas. Sim. O que tu estás a dizer é um problema que infelizmente acontece, Sim. nós vemos isso,
mas acontece do lado dos fabricantes. E nós não temos visibilidade dos fabricantes. Nós temos visibilidade do que eles nos comunicam. Olha, eu consigo a este preço, consigo entregar. Ou seja, aquilo que eles interagem connosco. Ok. Nós não sabemos como é que são as fábricas, nós sabemos quais são as condições que têm as pessoas, nós não temos essa visibilidade. Okay? Precisamente pelo que eu te estava a dizer, ou seja, o nosso âmbito é sempre o retalhista, que é um âmbito enorme, tens vários tipos de retalhistas, e no caso do fast fashion, não deixa de ser um retalhista. Okay? Mesmo o próprio retalhista, quando está a negociar com o fornecedor pode dizer o que quiser. Porque nem sempre é visível, porque tipicamente este tipo, e no fast fashion, e vocês sabem, basta ir à etiqueta, se vocês compram hoje aqui uma t-shirt ou umas calças e foi fabricado do outro lado do mundo. Sim, sim. Certo? Por isso, isso é uma preocupação, mas Da normalmente empresa... é interessado por outras áreas. Ok. Okay? A área de tecnologia não consegue gerir esse tipo de situações. Okay? Então, focando aqui um pouco aqui nos retalhistas, então, já falámos aqui de algumas dores que eles têm, mas focando, aqui voltando ao slide anterior, a parte crítica é sempre, ou a mais crítica é sempre os primeiros 3 processos. Os primeiros 3 processos são aqueles que tipicamente, se há algum problema, vai tudo à frente. Okay? Por exemplo, o colega falou se há um problema em produção e na supply chain. Se não há problema em produção, não deveria haver um problema na supply chain. Okay? Por isso, os 3 são tipicamente os mais críticos num processo de ciclo de vida de um produto. E quais são os pontos ou as dores que tipicamente estes retalhistas enfrentam no seu dia-a-dia? O que é que provoca estas situações que pode provocar com que o planeamento não seja cumprido? Por isso, os planos foram feitos para ser replaneados, não é? Já dizia. Mas o que é que pode fazer com que os retalhistas cheguem ao final e com o objetivo não cumprido? Tipicamente, aquilo que eu vou observando, sabem o que é? Pessoas. Porquê? Vocês viram a quantidade de equipas que está em cada fase, certo? E o que é que acha que isso vai acontecer? Eu estou a perguntar, ver se vocês... Mas vou-vos dizer o que é que acontece. O que acontece quando temos muita gente a trabalhar para a mesma coisa? Como vocês viram, o ciclo de vida de um artigo é de uma forma holística sequencial. Significa que, de uma forma geral, se formos de um ponto de vista mais geral, a tarefa de um procurement termina quando a designer diz que está ok. E se a designer não diz que está ok? Quando é que ele sabe que tem que começar? Quando é que ele sabe que as coisas estão prontas para ele iniciar o processo de procurement, digamos assim? Por isso, quando temos muita gente envolvida, várias equipas, que tipicamente operam em fases diferentes, normalmente eles trabalham ou comunicam em silos. Sabem o que é que são silos? Aquelas estruturas para armazenar os cereais. Pronto, isto é uma expressão muito usada aqui na nossa área, porque é isso que nós vemos em muitos clientes. Quando chegamos lá, eles queixam-se de tudo, da vida, e quando vamos a ver, as pessoas é que não falam. A informação está lá, mas ninguém sabe onde é que está. Mas está lá. O que é que isso implica, se as pessoas não falam? Significa que não há processos. Ou se há, ninguém os segue. Ou se conhecem. Então ninguém sabe o que é que tem que fazer, quando é que tem que fazer e como é que tem que fazer. Significa que se eu hoje contratar uma pessoa nova, anda cá, vais aprendendo o que eu vou fazendo e depois segues o teu caminho. Certo? O que é que isto provoca também? Tu não tens uma imagem
do que é que está a ser feito. Sabes que tens um conjunto de tarefas planeadas, desde que o produto é idealizado até ele poder estar lá na prateleira à nossa espera. Há certas coisas que têm de ser executadas, mas trabalhando desta forma, tu não sabes o que é que está feito no momento em que queres saber. Porque a comunicação não existe. Logo, toca aqui no ponto que o colega tocou, isso as milestones têm problemas, é verdade, mas existem várias milestones. Falámos da milestone da supply chain, se o fornecedor falha a produção, mas a verdade é, e se o designer falha as datas de entrega dele? Se o designer tem que entregar hoje e entrega daqui a 2 semanas, são menos de 2 semanas que a pessoa que tem que fazer o procurement de fornecedores tem disponível para tentar encontrar o melhor negócio. O que é que vai acontecer? Provavelmente, como tem menos tempo, vai com o primeiro que encontrar. E o primeiro que encontrar até pode nem ser aquele que lhe poderia fazer mais barato. Logo, a margem já foi. Estou a perceber o efeito borboleta? E, obviamente, o que foi planeado é impactado sem muito esforço. Não precisamos estar a focar naquilo que para nós poderia ser o mais fácil de ver onde é que poderia falhar. Basta numa designer não conseguir entregar a tempo. Basta a product developer não conseguir montar o protótipo idealizado pela designer nas datas em que tem que o fazer. Basta o processo de procurement não fechar nas datas em que tem que fazer para a produção começar naquela data e garantir que é entregue. Por isso existem várias datas dentro deste processo do ciclo de vida do produto que essas sim têm que garantidamente ser cumpridas, caso contrário, há impactos. Okay? E isto de forma resumida, são os principais pontos de dores que eles tentam resolver no dia-a-dia para poder ter um processo melhor e mais otimizado. Okay? Então, como é que nós abordaríamos ou como é que nós conseguimos ajudar este tipo de retalhistas neste processo? Fui buscar esta frase ao Senhor dos Anéis. Como é que podemos otimizar isto? Acho que o primeiro ponto é relativamente fácil. Se o problema é comunicação, certo? Ou seja, nós temos que conseguir idealizar uma solução colaborativa. Okay? Tipicamente, o que é que eu observo nos clientes em que eu vou? E atenção, há clientes, são grandes clientes, são retalhistas enormes, a operar em todos os continentes e usam Excel. Porque, pronto, depois cada Excel está lá na sua máquina. Por isso, há uma dispersão de informação, há falta de comunicação e isso acontece mais do que supostamente vocês pensam nos dias que hoje correm, onde tudo é informatizado, tudo tem formato digital e tudo devia ser partilhado. Mas a verdade é que, ainda assim, existem vários retalhistas que sofrem com isto. Porque as pessoas têm o seu modo de operar e, se sair do processo, já não sabem o que há de fazer. Por isso, a primeira coisa que temos que implementar é um sistema colaborativo. Okay? Por isso, vamos partir os silos e vamos todos ver o que é que está a acontecer. Okay? Nós temos de ter todos a mesma imagem. Okay? Independentemente, vou avançar com mais pontos, mas o objetivo principal é sempre o mesmo. Independentemente do teu rol ou da equipa em que tu estejas, tu conseguis ver o que é que está a acontecer na coleção para a qual estás a trabalhar. Isto é uma das dores principais da gestão nos retalhistas, a alta gestão. Muitas vezes a alta gestão chega a meio da coleção e diz: ok, como é que estamos? E eles olham para cima e dizem: não faço ideia. Pá, a designer ainda não entregou. Não entregou? Então, não, já entreguei, está ali. Mandei um e-mail. Foi para o spam. Isto é verdade, é triste, mas é verdade. Consolidação de processos de negócio. Ou seja, dentro de fast fashion existem vários departamentos. Por exemplo, a Parfois tem pelo menos 12. Tem departamento só para trabalhar com malas,
tem departamento só para trabalhar com a roupa, tem departamento só para trabalhar com calçado, tem departamento só para trabalhar com chapéus, tem departamento para tudo. E uma solução que otimize isto implica que se tu tens, ou se tens visibilidade de tudo que está a acontecer, em todas as áreas, significa que todas as áreas, ou temos que conhecer o processo que todas as áreas têm. Obviamente que existem formas de trabalhar diferentes porque o próprio produto assim o exige. Posso-vos dizer, posso partilhar, por exemplo, que a área de bijuteria tem uma forma de trabalhar completamente diferente. Okay? Porque uma coisa, por exemplo, quando estão a fazer controle de qualidade, quando é a área da roupa, eles pegam em peças, várias medidas, vê se está tudo ok, eles têm que analisar brincos, anéis, o número de amostras é exponencial. Então isso implica que eles têm que ter processos diferentes. Mas não implica que eles não tenham que estar definidos. Têm que ser conhecidos. E desta forma toda a gente sabe exatamente aquilo que tem que fazer, como tem que fazer e quando fazer. Okay? A centralização da informação. Okay? Vai um bocadinho de encontro àquilo que eu tenho aqui vindo a reforçar, que é nós sabemos o que está a acontecer. Eu sei o que é que o designer desenhou. Eu sei o que é que a pessoa de procurement negociou. Eu sei quando é que já está fechado. Okay? E, obviamente, este tipo de informação é uma contribuição de todas as equipas. E, por consequência de todos estes pontos, o que é que nós já vamos conseguir? Fazer a traçabilidade das atividades. Já sabemos em que momento estamos, já sabemos se nós vamos atrasar, se não vamos atrasar, e já conseguimos replanear para o futuro. Ou seja, conseguimos planear em vez de reagir. Ok? E quando pensamos numa solução de software que consiga abordar todos estes pontos, o que é que nós devemos ter como preocupação? Ok? Posso partilhar 3 pontos. O primeiro ponto, há 2 pontos que se tocam, mas o primeiro ponto, os que eu vou apresentar não têm propriamente uma ordem sequencial, okay? Mas o primeiro ponto está relacionado com a arquitetura. Ok. Eu tenho que pensar qual é a finalidade de uma solução software, para que é que ela vai servir. Okay, se eu quero uma solução que vai otimizar o ciclo de vida de um produto, eu tenho que entender, primeiro, como é que o produto vai ser utilizado. Quem vai ser? Quantos stakeholders vou ter? Como é que eu vou idealizar um produto que vai ter a ser utilizado várias equipas? Quantas equipas vão ter e quantas pessoas vão ter cada equipa? Ou seja, como é que eu posso garantir que, ao definir a minha arquitetura, vou conseguir garantir aqueles pontos que eu tenho ali? Que é escalável, que não é algo que está a ser customizado para um determinado negócio ou cliente específico, que consegue ter uma fácil manutenção, okay? Que é flexível, que tem performance, porque ninguém tem paciência para estar a fazer uma ação num sistema e estar ali a ver a bolinha a rodar, loading. Como é que nós garantimos isso? Okay? Por isso, o tempo que nós investimos numa boa definição de arquitetura, vamos ganhar depois a produzir o produto para si. Okay? O que é que nós também temos de considerar? Tendo em consideração aqui, no âmbito do fast fashion, diferentes pessoas têm diferentes gostos, usam diferentes plataformas. Posso dizer, por exemplo, as pessoas de qualidade usam muito o tablet. Há outras, por exemplo, as de procurement é tipicamente PC, estão a negociar, estão ali em chat, sempre a falar. Então, o facto de pensarmos numa solução multiplataforma, temos aqui um ganho. Porquê? Porque estamos a tirar a limitação do alcance dos utilizadores, porque já não podem dizer que não podem utilizar porque no dia-a-dia eu preciso de um tablet, estás-me obrigado a andar com PC, por exemplo. Então, nós estamos a reduzir a dependência ou a tirar a dependência fora do caminho. Okay? Estamos a dar mais oferta.
E por último, não menos importante, como eu disse, não é uma ordem sequencial, a experiência do utilizador. Okay? Por isso é que vocês, na minha altura, não se falava muito nisso, não é que eu seja muito velho, mas não sabia falar tanto no desenvolvimento do software em user stories, que agora vocês ouvem falar muito no Agile, certo? E no user stories, o que é importante? É a persona. Porquê? Porque ao definir a persona, e basicamente a persona num user story é o utilizador que vai usar a solução, é quando esta pessoa entra na solução, quando entra no nosso sistema, o que é que ela vai fazer durante o dia. Então isto é super importante para perceber que experiência é que nós queremos dar a essa pessoa. Okay? E é por isso que eu trago aqui também a parte da arquitetura, por isso é que eu disse que havia pontos que se tocavam, que é, se tens várias pessoas, não tens necessariamente, ou não deveríamos ter necessariamente de dar exatamente a mesma experiência a todos. Porque são diferentes, vão ter atividades diferentes e cada um vai ter o seu gosto pessoal. Daí, na arquitetura, ter ali a flexibilidade. Okay? E quando tu tens um bom investimento na parte de user experience, então automaticamente tu vais ter satisfação do cliente, uma melhor aceitação dos utilizadores, que posso-vos garantir que é das coisas mais complexas de se conseguir quando estamos a implementar software, porque eles têm que fazer uma mudança de mindset do sistema que estão a usar, quer seja o Excel, quer seja o que for, para um novo sistema. Há sempre resistência. Se o que estamos a fornecer lhes permitir ter uma boa experiência no sistema, então a aceitação e a resistência é muito menor. Ok? Dúvidas? Aqui até posso avançar. Olá, bom dia. Tenho uma dúvida, mas é mais referente em relação às falhas no ciclo. Será que podia mostrar o slide Sim. do ciclo? Aqui, por exemplo, se houver uma falha na produção, isso aí vai implicar problemas na supply chain, Certo. fazendo com que possivelmente diferentes empresas percam dinheiro. Os contratos que se fazem entre estas diferentes empresas têm proteção. Por exemplo, se a produção falhar, a supply chain vai falhar e vai falhar depois com a store availability. Existem pontos não é bem proteção. Porque, a menos que estejas a trabalhar, tens vários cenários. Se estás a trabalhar com um fabricante grande, tens. Se estás a trabalhar com um fabricante mais pequeno, ou com vários fabricantes pequenos, tipicamente essa proteção pode existir em termos de contrato, mas vai ser muito difícil tu executares. Então, o que existe muitas vezes nesse tipo de interação ou de planeamento é teres algo preparado caso alguma coisa falhe do outro lado. Então, quando as pessoas de procurement tipicamente estão a perceber qual é o melhor fabricante, elas deixam sempre outro de prontidão. Ok? Porquê? E vão acompanhando. Porque não é no final que tu vais perceber que não tens as 1000 unidades. Ao final de uma semana, tu já sabes quanto é que deverias ter. Se não tiveres, já está em perigo. Então, tu ativas outro fornecedor. Depois tens as questões políticas, como é que vamos reaver custos, como é que vamos reaver custos. Isso depois, há retalhistas que têm uma forma de operar muito intrínseca e conseguem, de alguma forma, ter recuperações, não no sentido de, agora vais-me pagar. Não. O que acontece normalmente, quando o teu fabricante até é um fabricante contínuo, o que vai acontecer é que na próxima coleção vai reduzir custo. Okay? Por isso é que eu estava a dizer, quando são pequenos e quando são novos fabricantes, ou quando tu arriscas no novo fabricante, é mais difícil tu executares este tipo de ações. Quando tu tens uma relação comercial com um determinado fabricante já há vários anos, é mais fácil. Porque o que me estás a prejudicar hoje vais-me compensar amanhã. Ok?
Já resolve a minha questão. Obrigado. Eu tinha uma pergunta um bocado na sequência disso. Uhum. Você há pouco deu o exemplo de... Tu, se nós- você não. Ok. Não faças isso. Tu deste há pouco um exemplo de que se tiveres, por exemplo, a precisar de 1000 peças, 500 são fornecidas por navio e depois as outras 500 vais ter de mandar, por exemplo, por avião ou o que for. Sim. Isso também traz um custo imenso que até pode anular completamente qualquer tipo de benefício que a empresa que está a fazer o material poderá ter. Mas quem é que assume esse custo? Ou em que situações é que este poderá ser um problema? Infelizmente, algumas vezes, a própria empresa. Porque é o que eu estava a dizer. Ok, mas nada disto vai refletir no cliente final? Não. E por isso é que as empresas assumem. Porquê? No fast fashion, e é por isso que eu fiz a analogia com o fast food, a concorrência é tal que se tu começas a ter, vamos comparar, vamos falar aqui em marcas, vá lá, sei lá, Pull&Bear e Bershka, que tipicamente têm modelos, não vou dizer parecidos, mas o público-alvo acaba por ser parecido, certo? Tu vais lá e vês mais ou menos o mesmo tipo de estilo. Pá, imagina que isto aconteceu à Pull&Bear. Vai aumentar o preço das calças. Tu chegas lá e olhas para o lado e vês a Bershka e estão 5 euros mais baratos. O que é que vais fazer? Por isso, aumentar o preço aos consumidores, por este tipo de infortuitos, digamos assim, tipicamente não é uma opção. Então o que eles fazem é gerir os danos de forma interna, como foi a pergunta do colega e foi uma boa questão, é se for um fabricante com que tu tens uma relação comercial que é tipicamente o fabricante com que produz a tua mercadoria, se foi um problema de produção, ele na próxima coleção vai ter que compensar. Okay. E normalmente existe isso. Estava a tentar perguntar também era se apenas a parte, se o problema no caso é da produção, se apenas o produtor é que vai ter de assumir os custos, ou se depois também... Se o problema for do produtor, sim. Okay. Se o problema for do produtor, imagina que fizeram greve lá no Porto. No Porto lá do... Não é? Vai ter que ir de avião porque os cargueiros não arrancam, não é? Quem é a culpa? Aí já são casos muito excepcionais, não é? Ou seja, tem que ser tratado caso a caso. O que é que vamos fazer aqui? Pronto, vão ter que assumir. Tipicamente quem vai ter que assumir vai ser o retalhista. Okay? Porque normalmente o que acontece é, há um conceito, eu não quero dar aqui seca, mas existe o conceito que nós chamamos de FOB, que é o Free On Board, em que a partir do momento que sai da fábrica, a mercadoria já é tua. O fornecedor, aquilo já não é dele. Okay? Pronto, e quando acontece isso, se a mercadoria já não é dele, já é tua, significa que tu és o responsável pelo transporte, obviamente contratas logística para garantir isso, mas se a logística tu garantes transportar até o navio, chega ao navio, não há capitão de navio, não há, estão a fazer greve, sei lá. Então tu tens que arranjar alternativa, ou tens que fretar aviões para garantir que a mercadoria chegue, porque é o que eu estava a dizer, há uma coisa que, independentemente do que aconteça durante este processo, têm que garantir, que é no dia em que abrem a nova coleção, a mercadoria está lá. Ok? Sim. Okay, obrigado. Tenho uma questão sobre que anteriormente foi referida à parte ética da produção de produtos. Uhum. Se percebi, a Retail Consult é uma empresa de logística, certo? Não. Nós somos uma empresa de IT. Ok. Nós trabalhamos na área do retalho. Okay? Sim. E os nossos clientes são retalhistas. Okay? E como eu estava a dizer, o mundo do retalho é imenso. Nós temos clientes de diferentes áreas dentro do retalho e temos clientes, dono dessas diferentes áreas, temos clientes que são fast fashion. Nós trabalhamos com esses clientes, percebes? Ou seja, nós não temos visibilidade de quem são os fornecedores deles. Ok. Então, já percebendo melhor a questão... Nós somos uma empresa de IT. Pois, era não sabendo quem é que ia ver as condições, porque se a empresa não soubesse e acontecesse alguma coisa, a primeira entidade que vende os produtos ficaria... Tipicamente quem... constrangida, para não dizer outra coisa. Sim. Ou seja, normalmente há um processo que deve ser seguido, que é quando tu precisas de um fabricante, tu podes pedir como cliente
garantias de produção e de condições. Ok? Pá, essas garantias, pá, podemos estar, isto é toda uma discussão completamente à parte, não é? Por isso eles podem dar garantias e serem forjadas ou não, não é? É como eu estava a dizer, uma coisa é que tu estás a negociar aqui no escritório do Porto com, sei lá, vou falar Taiwan, ou China, ou Índia, ou tipicamente ali é uma zona de grande produção de produtos fashion. Por isso, mesmo com essas garantias, a informação que te chega, tu não tens a total certeza do que está a chegar. É verdade, tu não estás lá, não estás a ver. Mas mesmo muitas marcas, hoje em dia, já tentam garantir isso com certificados, ou seja, tem que haver entidades que certifiquem esses fabricantes, por exemplo. Okay. Olá, bom dia. Eu queria saber mais a nível da sua empresa se faz algo diretamente para ajudar na parte de controle de qualidade, por exemplo, algum sistema de automação para detectar amostras, ou se é mais na parte de ajudar em todos os outros processos, mas não interferir diretamente nessas partes de controle de qualidade e de como é que... Sim. De desenvolvimento. Pronto. Nós, como empresa, nós apoiamos todas estas equipas, okay? De um ponto de vista de solução de software. Ou seja, focando aqui na parte de qualidade, aquilo que nós damos à qualidade é uma forma de gerir e de avaliar as suas amostras. Porque o processo de qualidade por si só é um processo muito físico. Ou seja, não é algo que tu possas fazer de forma automática a maior parte dos critérios que tem que passar o produto. Mas o que nós damos é um controlo sobre as atividades. De que amostra este produto, quantas amostras foram necessárias, porque é que foi reprovada a amostra, como é que não foi reprovada a amostra, e no fim ensinas. Okay? Porque mesmo as amostras, temos tempo, posso falar aqui um bocadinho mais, dentro desta fase as amostras são classificadas. Tens as initial samples, que são as amostras que tipicamente são pedidas quando estás ali entre a designer e o procurement. Okay? Ou seja, quando pedes aos fornecedores que te enviem amostras iniciais para também perceberes e começares a filtrar os teus fornecedores. Okay? Ele tem os materiais que eu preciso, não tem os materiais que preciso, então eles pedem amostras, tipicamente de materiais, não do protótipo de produto, mas dos materiais, para perceberem se vai resultar aquilo. Normalmente há fornecedores que são logo filtrados, não têm os materiais que eles querem. Depois existem Depois há uma fase em que tu encontras o fornecedor, é esta a amostra, são estes os materiais que eu quero. Tipicamente fechas esse processo e começas com o que eles chamam de approved samples. Ou seja, tu vais começar um fluxo de negociação com aquele fornecedor sobre as amostras que já foram aprovadas. Okay, agora, o que é que significa? Eu aproveito estes materiais, agora faz-me um protótipo a usar estes materiais. Então começa um novo ciclo de amostras. Estás a perceber a ideia? Sim. E quando é que termina este ciclo de amostras? É quando o protótipo que chega está exatamente igual àquilo que eu quero pôr à venda. Por isso existem aqui várias iterações em que as amostras são rejeitadas, não tem o produto final em si não é exatamente assim, tens que mudar a costura, tens que mudar o material do zíper, tens que mudar os botões, tens que mudar Aqui vais ao detalhe mesmo, ok? Então, tens um ciclo e quando tiver tudo ok, fechas, e a partir do momento que fechas este tipo de ciclo de amostras, significa que tu tens o que tu queres e o fornecedor pode começar a produzir. Okay? Olá, bom dia. Estou aqui. Peço desculpa. Voltando a uma questão anterior, falou que no caso de um fornecedor, o principal, não conseguir fornecer o devido estoque, vamos dizer assim, ativa um suplente, não é? O que é que acontece então ao estoque que deveria ser entregue e não foi entregue pelo tal fornecedor principal? Ou seja, o fornecedor principal não vai conseguir garantir as quantidades e quando ativas o fornecedor secundário, tu tipicamente sabes o que é que lhe vais pedir, porque sabes o que é que o outro já está a atrasar. Então tu fechas, obviamente que isto é todo um processo de comunicação, tu fechas quantidades com o fornecedor principal ou atualizas-lo naquilo que é expectável entregar, de acordo com aquilo que está a ser a capacidade dele de produzir, e o remanescente, aquilo que tu precisas, ativas o fornecedor secundário. Ok? Muito obrigado.
Quais seriam as alternativas mais sustentáveis e acessíveis à fast fashion? Alternativas mais sustentáveis e Acessíveis. acessíveis. Ora bem, em termos de acessibilidade, honestamente, o fast fashion é um dos pilares deles, é serem acessíveis. Por isso, em termos de acessibilidade, agora, em termos de alternativas mais sustentáveis, na indústria de fast fashion, eles já começam a ter isso em consideração. Então já começam a ter na oferta vários produtos que se sentam sobre materiais de reciclagem. Por exemplo, eu recentemente comprei um carro e que todos os meus estofos, só para dar aqui um exemplo, em que todos os meus estofos são feitos com plástico. É verdade, é o que é, mas são estofos. Para mim é igual, se me dissessem eu não sabia. Então eles começam a utilizar muito isto também naquilo que é o material, que é o material cru, que nós chamamos raw material, para efetuar ou para fabricar os seus produtos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou em Braga, mas sou de Guimarães, não me atirem com nada. Há uma empresa de calçado em Guimarães em que eles fabricam umas sapatilhas em que a sola é toda feita de material reciclado, por exemplo. Ou seja, a sustentabilidade começa até dentro do próprio fast fashion. Okay? Quando vês marcas dizer somos sustentáveis, é fast fashion. O conceito de fast fashion provavelmente o que estás a fazer é um exercício em que estás a ligar a imagem das marcas que tu conheces ao conceito de fast fashion. Só que fast fashion é mais abrangente. Surge uma marca que diz as nossas camisolas são todas feitas com algodão na Índia, super controlado, whatever. É fast fashion. Vai produzir, todas as coleções vais ter material novo, simplesmente vão usar uma fonte de material diferente. Ok, obrigada. No vosso trabalho, neste setor em geral, vocês utilizam a inteligência artificial de algum modo? Nós temos... É assim, perceba a tua questão. Deixa eu ver como é que eu consigo dizer. Nós recentemente, e até porque a inteligência artificial, tal como nós estamos a ver hoje, também não tem assim 2 anos por aí, de forma mais forte no último ano, talvez. E nós temos várias iniciativas dentro da empresa. Nós temos uma área de desenvolvimento e inovação, em que temos uma equipa própria para esse tipo de iniciativas, e estamos a trabalhar em soluções que fazem uso, e estamos a tentar fazer uso e proveito daquilo que a inteligência artificial nos dá. Eu não as conheço todas, sei que temos uma iniciativa de um chatbot, em que tens a inteligência artificial a interagir contigo, por exemplo. Existem mais algumas iniciativas, mas eu não estou por dentro dessa área, dentro da empresa, eu estou um pouco ao lado, mas temos essa iniciativa, eu sei que a temos, e temos inclusive parcerias com algumas universidades em que temos alunos a ir lá e a contribuir para isso. Ok, obrigado. Mais questões? Não? Pronto. Obrigado.